E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Mais uma semana aí começando, né? Pra gente estudar bastante. Espero que vocês tenham recuperado as energias aí no final de semana, tenham descansado um pouquinho, né? Visto suas séries, seus desenhos, enfim, o que vocês gostam de ver e de fazer. E agora estejam prontos e prontas para mais uma semana aí cheia de aulas, cheia de conteúdo pra gente aprender, né? E trocar essa ideia aqui juntos e juntas. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, sou professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife e estou aqui acompanhado de duas mulheres incríveis, né? A nossa querida Jéssica, que está fazendo a tradução simultânea, né? Ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês, ela vai aí falando também através das Libras, né? A língua brasileira de sinais. E estou com uma pessoa que vocês já viram, já estava com o rostinho por aqui hoje e que vai me acompanhar também nessa aula de hoje, a professora Camille. Olá, lindezas, de novo, já estou aqui, ó, com vocês novamente, dessa vez no chat. Então vocês já sabem, não tem segredo. Qualquer dúvida, joguem aqui no chat e aproveitem essa aula incrível de Educação Física, viu? Um beijo. É isso, vamos embora. E eu estava ali, já vi que ela trouxe até um exemplo aí de torcida, né? Falando das torcidas na aula anterior. E é isso, vamos embora. Hoje a gente tem um assunto aí de fundamentos de organização. Então a gente vai falar um pouquinho de como é que tudo isso funciona, né? Como é que os esportes funcionam. Porque você aí de casa está acostumado a assistir competições, né? A de repente ir para algum estádio, ver o esporte acontecendo, mas talvez não entenda muito bem como é que funciona por trás, né? Por trás de tudo aquilo, né? Que a gente chama dos bastidores. Então vocês estão acostumados a ver o espetáculo acontecendo do esporte, mas de não acompanhar todo o processo que é para poder os times se organizarem, né, os clubes e tudo mais. Então nós vamos falar sobre alguns fundamentos de organização, alguns fundamentos para que o esporte ele possa ser organizado, né, como é que ele começou a ser organizado. E aí a gente tem a parte 1 e a parte 2, é um conteúdo um pouco mais extenso, mas de extrema importância para que vocês comecem a assistir e a ver o esporte de uma forma diferente, né? Vamos embora. Então, durante a nossa aula, vocês podem aí acessar o aplicativo do Educa Recife para se comunicar com a gente. Então, se você ainda não tem o aplicativo, baixa ele, que através dele vocês vão poder falar ali com a professora Camille no nosso chat. Então, tá aí a imagem de como é. Devinho vai fazer uma mágica aí de jogar os nossos QR Codes, que serve tanto para o sistema iOS como para o sistema Android. Então, o aplicativo é gratuito, tanto para fazer o download como para utilizar depois. Você não precisa ir de muitos de dados móveis nem de Wi-Fi. Você pode aí usar à vontade e depois ainda ver suas séries e jogar sem se preocupar. Tá? Além do nosso aplicativo, nós temos aí o nosso canal do YouTube, né, lá no Educa Recife. Você pode, se estiver assistindo pelo celular, pode pesquisar depois aí, ó, coloca lá Educa Recife. Quando vê esse Ezinho aí colorido, clica lá e nas playlists vocês podem acessar todas as aulas do 9º ano, tanto desse ano como do ano passado. Tem aí um QR Code também para facilitar, caso você esteja assistindo pela TV. Então vocês podem ir escanear esse QR Code e ir direto para o canal aí, ó, com mais facilidade, certo? E vamos ao que interessa, né? Falar sobre o nosso conteúdo específico da nossa aula. Então a gente começa falando aí sobre governança, né? Como a gente fala, quando a gente fala de organização, a gente fala de alguém que governa, né? Alguém precisa governar isso aí. Então, ó, a governança no esporte, ela pode ser definida como um conjunto de regras, normas e estruturas de poder, né? Que definem aí como uma organização irá operar de forma a alcançar o seu propósito de forma eficiente hoje e no futuro. Então vejam aí, a gente está falando de um conjunto de regras. Essa governança ela serve para estabelecer e organizar esse conjunto de regras que vão fazer o esporte funcionar. Então,
para que isso aconteça, para que os objetivos sejam alcançados, essa governança ela precisa ser muito bem amarradinha, muito bem projetada. Porque imagine, do mesmo jeito que na nossa sociedade a gente possui vários tipos de governo, né? A gente tem esferas diferentes de governo. Para que a nossa sociedade ela consiga funcionar, a gente não precisa de ter esse governo, né? É muito importante, inclusive, que a gente tenha um bom governo para que as coisas possam caminhar de forma que a gente, né, a população, seja favorecida. Então, no esporte também é do mesmo jeito. Para que os objetivos sejam alcançados, a gente precisa de uma governança eficiente aí, tanto para que os objetivos sejam alcançados agora, né, hoje, então a curto prazo, como a médio, né, e longo prazo, amanhã e daqui a um ano e por aí vai, certo? Então tem todo esse processo aí. Então, como é que funciona, né? Segundo alguns especialistas, essa governança, né, a administração dela, a administração do esporte, ela deve buscar 3 objetivos principais. E o primeiro aí é alcançar os objetivos organizacionais. Então, o primeiro ponto a gente começa falando de organização, que aí se dá de uma forma geral e que a gente pode pensar e trazer exemplos da nossa própria rotina. Então, por exemplo, para você assistir essa aula hoje, você tem que se programar, né? Você não tem que se organizar. A organização ela faz parte de todos os nossos dias, né? De todas as nossas tarefas. Então, se você sabe que hoje tem aula, aí você diz, não, então eu vou acordar tal hora eu vou tomar café, tal hora eu vou tomar banho, né? Vou assistir aula, vou dar uma pausa depois para poder fazer alguma outra coisa e depois vou voltar a estudar. Para você ir para a sua escola presencial, você precisa se organizar. Como é que eu vou pegar o ônibus, né? Que horas eu tenho que pegar o ônibus para conseguir chegar na hora certa, na escola, desculpa, sem me atrasar. Então, vocês têm aí, dentro do esporte não é diferente. Precisa-se ter, alcançar objetivos organizacionais. Então, precisa haver aí essa organização para que tudo consiga funcionar. O segundo ponto aí que a gente tem são a parte de gerenciar os recursos humanos. Então, quando a gente fala de gerenciar, eu estou falando ali de organizar pessoas, né? Quando eu estou falando de gerenciar os recursos humanos, eu estou falando de organizar as pessoas. Então, eu preciso fazer com que todas as pessoas que trabalham naquele lugar, elas elas estejam satisfeitas e possam entregar um bom resultado no trabalho. E aí, por que recursos humanos? Dentro de qualquer empresa, de qualquer lugar, a gente tem os recursos que são humanos e os eletrônicos, os não humanos, digamos assim, né? Por quê? Aqui mesmo na escola, a gente tem a parte de pessoas que trabalham, então tem eu que sou professor, tem Camille, tem o pessoal ali do estúdio, tem Jéssica aqui nas Libras. Então a gente tem diferentes setores de organização aí aqui dentro da escola. Então, para gerenciar esses recursos humanos, a gente fala de gerenciar de pessoas que gerenciam nós, que estamos aqui, né? Então a gente tem diretora, a gente tem coordenadora, a gente tem diferentes cargos que fazem com que essas pessoas consigam se organizar dentro desse ambiente de trabalho. No esporte, a gente também tem pessoas que são responsáveis por gerenciar as pessoas, né? Do mesmo jeito que tem quem gerencia equipamento, de quem gerencia os locais. Então, cada setor tem uma pessoa responsável e, se tratando de recursos humanos, é um dos objetivos principais aí de uma governança, porque para as coisas funcionarem, as pessoas têm que estar satisfeitas. Então, qualquer trabalho só funciona bem se as pessoas estiverem satisfeitas com o seu ambiente de trabalho e com tudo que acontece ali. No terceiro ponto, nós temos aí que administrar o capital e os ativos, né? Aí a gente já entra na parte de falar de dinheiro, que também é importante em qualquer lugar. Então, se esse governo, essa governança que existe ali no esporte, ela não consegue gerenciar bem o capital, o dinheiro, como é que se diz, que é movimentado
ali naquele ambiente, então como é que as coisas vão funcionar? Então, para que esses objetivos sejam alcançados e essa governança seja eficiente, é preciso que esse dinheiro que entra, que sai, seja muito bem organizado. Porque para tudo dentro do esporte tem movimentação de dinheiro, né? Você pode achar que não, mas a partir do momento que você vê aquela logomarca de qualquer empresa durante uma partida de futebol, né? Tanto aparecendo num VTzinho como aparecendo lá no gramado, ali está sendo investido dinheiro, né? As empresas elas investem dinheiro para que aquele jogo aconteça. Então, é dinheiro que está entrando ali, tanto para as organizações, né, que gerenciam o futebol, aí falando especificamente do futebol, entra dinheiro para as organizações, para as equipes que estão ali, né, também. Então, tem todo um movimento de dinheiro de capital, né, sendo investido ali durante aquele processo. Professora Camille, se tiver alguma coisa aí no chat, se alguém falar alguma coisa, se quiser fazer alguma colocação, pode chamar que a gente... Com certeza, professora. Evelyn está aqui, já deu bom dia. E assim, a gente pode pensar realmente como faz sentido a gente precisar ter essa governança. Porque, vejamos, o Brasil é um país com dimensões continentais. A gente tem uma série de campeonatos, não é, professor Helena? Estaduais, não sei se municipais, me corrija. E os nacionais. Então, assim, se a gente não tiver uma estrutura que realmente gerencie os objetivos, as regras, as pessoas e o capital, imagina a bagunça que seria. A gente já tem algumas polêmicas, por exemplo, o título de 1987, não é mesmo? Já tem essa polêmica de não sei quantos anos. E mesmo assim a gente tem essa estrutura, né? A gente precisa das regras, a gente precisa das datas, do pagamento das coisas, da gestão de pessoas. O que no fundo é uma estrutura que precisa existir na nossa sociedade no geral, não é isso? Exatamente, perfeitamente. E aí a professora Camille trouxe uma coisa muito importante, que é os âmbitos, né? A gente tem competições em âmbitos nacionais, internacionais, estaduais, municipais. Então vejam, tudo isso precisa ser muito bem organizado, e aí volta aquele ponto que a gente falou lá no começo, que é a instituição, né? A colocação de regras e normas para que tudo isso funcione. Porque se fosse assim, banda voou, faz de qualquer jeito aí e deixa acontecer, o negócio não ia funcionar, né? E também não ia gerar esse capital, né? Para que esse capital seja gerado, precisa que tudo ali esteja bem organizado. Porque senão, qual era a empresa que ia querer investir em uma coisa que não tem uma organização, né? Vocês vão entender mais ou menos como é que chegou nessa fase. E aí, falando da governança ainda. Um bom administrador esportivo, ele deve levar em consideração as instalações esportivas, as condições de trabalho da equipe, o equipamento e os resultados a serem obtidos de acordo com a estação. Então, já vou começar, eu vou fazer o contrário, eu vou começar do final. Porque falando de estação, a gente não está falando aí de estação de ônibus, nem de nada disso não, viu? Não são os BRTs, nem nada desse tipo não. A gente está falando de estação, as estações do ano. Então, tudo isso, vejam que tudo é levado em consideração. É tanto que existem os esportes de inverno e existem os esportes do verão, né? As Olimpíadas, elas acontecem de duas formas diferentes. Então, até para se organizar, para treinar, tem que ser levado em consideração esse fator. Porque imagine, as pessoas, para treinar em um campo aberto, num período de chuva, de muita chuva, os jogadores eles vão ser expostos a essa chuva e eles podem adoecer, né? A gente sabe que quando a gente leva qualquer respingo assim de chuva, a imunidade pode cair e a gente fica doente. E aí, para a equipe, não é interessante que nenhum atleta esteja doente, né? Já não basta as lesões aí que acontecem e os jogadores precisam se recuperar. Agora imagine se você não se programa e os jogadores eles acabam adoecendo aí por uma falta de cuidado da gestão daquela equipe, né? Então, falando aí, voltando, né? Aí a gente já pega também o gancho das instalações. Então a mesma coisa, não adianta eu botar minha equipe para treinar numa quadra, tipo, e aí eu vou até dar um exemplo, eu não vou citar nomes, mas
Eu fui uma vez jogar aqui, quando eu era atleta de vôlei, e estava acontecendo uma competição em um clube aqui do Recife, bem conhecido, e quando a gente chegou lá na competição, era um período chuvoso, e durante essa competição tinha muita pingueira. A quadra tinha muita pingueira, né? Então, aí faltou a organização do evento, né, que estava promovendo ali essa competição, e faltou uma organização estrutural também do clube em oferecer, né, em colocar ali a sua quadra à disposição para aquele evento e não oferecer uma estrutura adequada para que ele acontecesse. Então, ali a gente podia se machucar a qualquer momento, né, escorregar, acontecer ali alguma coisa e uma lesão até mais grave. Então a gente precisa considerar essas instalações. Falando de treinamento, especificamente, a equipe ela precisa ter uma estrutura ideal para que esse treinamento ocorra. Porque imagina, é a mesma coisa de eu dizer assim, vamos treinar ali agora no pátio e amanhã a gente vai para a Olimpíada. Tipo, a gente vai chegar lá na Olimpíada e se deparar com várias equipes que são de altíssimo nível e que têm as instalações perfeitas para treinar, e a gente estava treinando em condições precárias. E isso acontece muito aqui no Brasil. Muito, tipo, num nível absurdo. A gente teve atletas de modalidades que não são tão reconhecidas pela nossa sociedade, que participaram dessa última Olimpíada treinando em situações precárias. Então, atletas que não tinham grande patrocínio, que tinham que treinar em locais desfavorecidos e foram lá mesmo assim representar, e muitos deles ainda trouxeram medalha para o nosso país. Então, aqui em Recife também, quando eu estudava lá na UFPE, eu cheguei a participar da equipe de atletismo e a gente não tinha ainda, né? Agora já tem lá na Federal uma pista de atletismo oficial, né? Uma pista olímpica, com estrutura olímpica, mas na época a gente treinava com o chão de areia, né? Era terra, então a gente treinava ali num sol escaldante, com um chão de terra, para depois ir competir em um lugar com estrutura adequada. Então percebam que a vivência que você tem no treinamento vai ser diferente do que você vai ter no jogo. Então isso altera o resultado que você está buscando. Então como é que você está gerenciando algo para atingir um objetivo se você não está dando estrutura suficiente para que aquelas pessoas consigam treinar, né? Então tem todo esse processo aí. Inclusive lá na Federal também tinha um atleta que ela era atleta olímpica, ela tinha patrocínios e tudo mais, e ela treinava nessa situação com essa pista de areia. Então, analisem aí. Mas vamos pulando, eu disse que o assunto era complexo, mas é tudo super importante. E aí as condições de trabalho da equipe, isso também precisa ser levado em consideração, porque, vejam, está tudo interligado. Se a gente está falando ali de estrutura, para a estrutura ser ideal, né? Ao mesmo tempo, se a gente tem essa estrutura ideal, a gente está dando as condições de trabalho para aquela equipe de forma eficiente, né? Está sendo eficaz, enfim. A gente está oferecendo um bom local de trabalho. Porque a gente precisa lembrar que ser atleta de alto rendimento, né? Essas pessoas que competem aí em competições maiores, ou não digo nem só em nível olímpico, mas até em níveis menores, são profissionais também. Então, essas pessoas precisam receber para poder estar lá, porque ela abdica de muita coisa na vida para poder estar ali se dedicando naquele momento. Então, é uma profissão. Para que ela trabalhe bem, ela precisa ter uma estrutura, né? Uma estrutura legal, do mesmo jeito que acontece em qualquer ambiente de trabalho. Beleza, acho que foi. Equipamento também está muito incluso aí no que eu já falei, eu não vou ficar me repetindo muito não, tá? Porque a gente tem muita coisa ainda, então eu vou chegar aí pelo menos na metade de hoje para que na semana que vem a gente dê continuidade. Então, falando dessa evolução governamental, né? Acontece a primeira edição dos Jogos Olímpicos com poucas modalidades, né? Lá naquela época não tinha a quantidade de modalidades que tinha hoje, a maioria era ligada ao atletismo, que era corrida e etc, corrida, salto, enfim. Lá na primeira edição dos Jogos Olímpicos. E aí, quando a gente começa a entender essa evolução
governamental, né? Quando é que esses governos, essas governanças, elas começam a existir. Então a gente tem aí o período de Revolução Industrial, que eu não vou me aprofundar para falar o que é, que vocês já devem ter estudado aí na disciplina de História, e os professores têm mais propriedade para falar, mas a Revolução Industrial em si, esse período, ele foi de muito impacto também para o esporte, né? Lá no início, o esporte ele não era tão valorizado, ele não tinha muito, as pessoas não tinham essa visão de que o esporte era algo importante. Então, com esse período de Revolução Industrial e que o movimento passou a ser mais importante para as pessoas, né? E aí tem essa valorização e o esporte começa a ganhar mais espaço. Essa governança começa a acontecer mais aí nos Jogos Olímpicos de Los Angeles e de Seul. Então vejam, da primeira Olimpíada, da primeira edição dos Jogos, até a edição de Seul e de Los Angeles, teve aí uma mudança nessa organização, né? E teve aí a colocação, foi implementado mais esportes dentro desses jogos, porque eles começaram a perceber a importância que tinha dentro da sociedade. Mas por quê? Né? Porque a rentabilidade, né, começa a fazer parte do mundo esportivo. Então, quando as pessoas começaram a ver, o esporte aí é algo que pode gerar uma renda, né? A gente tem aí o capital envolvido, a gente pode mexer com dinheiro e essas modalidades, essas competições a grandes níveis podem, fazer com que a nossa sociedade tenha uma renda através dessas competições. Então, vamos começar a investir nisso para poder começar a ganhar dinheiro também através dessa prática. Porque você pode imaginar que não, mas todos esses jogos de grande porte, por exemplo, a Copa do Mundo, né, que aconteceu aqui no Brasil. A gente teve jogos aqui em Recife e a gente percebeu o quanto de coisas foram mudadas na nossa cidade para poder receber esses jogos. Porque, além de tudo, os governos eles precisam ter uma estrutura adequada para receber essas pessoas de fora. Porque imagina que se chega as equipes lá da Alemanha, de Portugal, de onde quer que seja, chegam aqui no Recife e não tem um transporte adequado para se locomover, para ir ver o jogo, né? Então, tudo isso gera uma renda para que aquele local receba essas competições. Então, vejam aí o tanto de coisa que envolve uma simples competição. E aí eu vou, para finalizar, só falar um pouquinho sobre um contexto atual, que é essa guerra que a gente está vendo aí, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Eu não sei se vocês já viram, mas a Rússia ela foi banida de grandes eventos e ela também não vai poder sediar eventos como o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, né? Aí você pode dizer, mas isso está acontecendo, isso não impacta em nada, o país nem vai sentir. Vai. A Rússia já tem um histórico aí de ser banida de algumas competições, né? Na última Olimpíada, os atletas entraram como Comitê Olímpico Russo e agora eles não vão poder entrar de jeito nenhum, né? Já, inclusive agora na Paralimpíada de Inverno, como já estava acontecendo a guerra, os atletas paralímpicos da Rússia não puderam entrar nem como Comitê Olímpico, por uma questão aí meio que de punição mesmo. E aí o país não sendo representado, ele deixa de ganhar um certo dinheiro. Os atletas da Rússia são muito bons, então cada vez que um atleta ganha uma medalha, né, sobe ao pódio e representa o país, também gera um dinheiro tanto para o atleta como para o país. Então vejam, você acha que não faz diferença, mas faz toda a diferença porque envolve isso aqui. E quando mexe no bolso, aí qualquer lugar sente, né? Pergunta para sua mãe, quando ela vai no mercado e mexe no bolso, se não faz diferença. Professora, pode se despedir, estamos chegando aí no nosso... Professor Heleno, Evelyn falou aqui, porque eu perguntei se eles tinham noção dos bastidores, né? E ela disse que para ela achava que não tinha importância, quando na verdade os bastidores são essenciais para que o show de fato aconteça, não é mesmo? Então eu fico aqui, um beijo para vocês, estou aqui aprendendo muito nessa aula e até a próxima, gente.
Ai, que bom. Olha aí, Evelyn. Pois agora você já sabe, a gente chegou quase na metade do assunto e você já entendeu aí. E eu fico muito feliz do seu feedback e de saber que essa informação está chegando para que você saia dessa aula com um novo conhecimento e um novo olhar sobre a educação física e o esporte. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto. Eu espero você, Evelyn, e todos vocês que estão aí nos assistindo. Um cheiro, Deivinho, Josi. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado mais uma vez e até a próxima.